Boa noite, eu sou a Kátia Rentes. Oi, meu nome é Luara e eu sou do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Eu sou o Matheus Anater e esse é o nosso vídeo com a temática de frutas. A fruta, então, ela é um alimento completo e saudável. Ela é refrescante, nutritiva, saborosa e de baixo valor calórico. Com elas, podemos fazer os mais variados tipos de receitas, sucos, vitaminas, saladas, sobremesas, bolos e geleias. Sem constar que há os mais variados tipos de fruta e tem para todos os gostos. As frutas, então, elas são um importante integrante da alimentação saudável e seu consumo regular está associado à diminuição da mortalidade, à redução da ocorrência de doenças crônicas, como as doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer, a doença de Alzheimer e a de algumas doenças relacionadas ao envelhecimento. A fruta, então, possui alto valor nutricional, como na maioria das vezes, baixo valor calórico. Possui geralmente altos índices de fibras, águas e vitaminas e é um instrumento essencial na ajuda do controle de peso e combate da obesidade. As frutas, no geral, contêm também diversos fotoquímicos que são fundamentais para a saúde, na preservação, então, dos tecidos celulares, a prevenção de doenças, como eu já havia falado antes, doenças relacionadas com a má nutrição, e além de que, ao ser consumida, uma fruta melhora o humor, ajuda a absorver mais nutrientes e é um potente aliado na redução de fome. No Brasil, a fruticultura é um dos segmentos da economia brasileira que tem mais se destacado nos últimos anos e continua em plena evolução, tanto no que se diz respeito à produção de frutas in natura, como na industrialização de sucos e néctares. O nosso país é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, perdendo apenas para a China e o Chile, produzindo cerca de 40 milhões de toneladas ao ano, em 2,3 milhões de hectares. A produção atende o mercado interno, que consome acima de 95% da produção total, e vem ganhando cada vez mais espaço no exterior, aumentando assim o volume das exportações, o número de empresas exportadoras, as variedades das frutas e os países de destino das exportações. No quesito de empregos, a fruticultura atualmente no nosso país conta com 30 polos fruticultores que estendem-se do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte e a Amazônia. Vale a pena então a gente ressaltar que em muitos estados já existem distritos irrigados que permitem produzir frutas durante todo o ano. Mesmo os estados com pouca tradição na produção de fruta, como Tocantins e Mato Grosso, eles já estão viabilizando adequada infraestrutura para a implantação de programas de fruticultura com foco a vender para a Europa. As quatro maiores produções do nosso país atualmente são banana, laranja, uva e maçã. A atividade tem uma grande importância social, pois gera cerca de 5,6 milhões de empregos diretos, o que representa então uma questão de 27% da mão de obra agrícola no nosso país. Segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, cada hectare ocupado com fruticultura emprega diretamente de 3 a 6 pessoas e indiretamente outras 2 ou 3. Cultura no nosso estado, então. A fruticultura no nosso estado, ela tem uma expressão econômica de todas as regiões do Rio Grande do Sul. O nosso estado é um dos maiores produtores nacionais de uva, pêssego, figo, pera, nectarina, kiwi, amora, mirtilo e azeitonas. A nossa produção gaúcha diferencia-se pela qualidade e pela possibilidade de produção em épocas de extra-safra, o que permite a obtenção de bons preços e viabiliza o comércio para o consumo de mesa em todo o Brasil. Os benefícios da produção da fruticultura no Rio Grande do Sul é porque aqui no nosso estado a gente tem uma diversidade de solos e a existência de regiões com diferentes condições climáticas. Somadas então à pluralidade de etnias, tem favorecido o cultivo de um grande número de espécies, proporcionando ofertas de frutas durante todos os meses do ano.
Estima-se que aproximadamente 40 mil fruticultores cultivem cerca de 138 mil hectares com 35 espécies frutícolas para fins comerciais. Além disso, na grande maioria das propriedades rurais, há pomares para o consumo doméstico. Atualmente, a produção estimada no nosso estado é de 2,5 milhões de toneladas de frutas. Eu vou falar então alguns dados estatísticos. Então, alguns dados de consumo. Os dados de uma pesquisa intitulada Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, Vigitel 2014, mostram que apenas um quarto da população brasileira, 24,1%, consome a quantidade de frutas e hortaliças recomendada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, em 5 ou mais dias da semana. Entre homens, o índice é de 19,3% e entre as mulheres é 28,2%. Porém, a população do sul do país é a que mais consome frutas. Segundo dados da pesquisa recente feita pela OMS, 31,5% da população consome 5 ou mais porções de fruta e verduras em pelo menos 5 dias da semana. Agora, os dados específicos sobre cada fruta. O pêssego, então, o Rio Grande do Sul é o maior produtor nacional de pêssego no período 2016 a 2018, com média de 145.004 toneladas ano, correspondente a 65% da produção total do país. Segue São Paulo, Santa Catarina e Paraná, entre os maiores produtores. No Rio Grande do Sul, a produção de pêssego está concentrada na região sul do estado, mais fortemente em Pelotas e na região da Serra. Os principais municípios produtores são Pelotas, Pinto Bandeira, Canguçu, Farroupilha, com valores em média acima de 10.000 toneladas ano. Estes 4 municípios concentram 60% da produção do estado. Banana. Conforme dados da Food and Agriculture Organization, FAO, o Brasil é o 4º maior produtor de banana no mundo, com cerca de 6% da produção. Na América do Sul, o Brasil é o maior produtor, responsável por 37% da produção do continente sul-americano, com aproximadamente 68 milhões de toneladas. O Rio Grande do Sul aparece em 12º lugar no Brasil, com uma produção em média de 133.350 toneladas ano. Os municípios com maior produção de banana no Rio Grande do Sul estão localizados na região do litoral norte. São 10 municípios, todos com produção média acima de 1.000 toneladas ano do triênio 16-18. E responsável por 92% do total da produção gaúcha. Então são Três Cachoeiras, Morrinhos do Sul, Mampituba, Dom Pedro de Alcântara, Terra de Areia, Três, Forquilhas, Maquiné, Torres, Itati e Osório. Laranja. O Brasil é o maior produtor mundial de laranja, responsável por 22% da produção. O Rio Grande do Sul é o 6º produtor brasileiro de laranja, com uma produção média de 373.295 toneladas, responsável por 2% da produção nacional. No Rio Grande do Sul, os municípios maiores produtores de laranja no período 16-18 são Planalto, Liberato Salzano e Alpestre. Tangerina, o Brasil é o 6º produtor mundial. No Brasil, as maiores produções estão centralizadas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Juntos, esses 4 estados são responsáveis por aproximadamente 86% da produção brasileira. O Rio Grande do Sul é o 4º maior produtor. No Rio Grande do Sul, o município de Montenegro, responsável por 10% da produção gaúcha, é o maior produtor com uma média de 14.000 toneladas ano. Uva. O Rio Grande do Sul é o maior produtor nacional de uva, sendo responsável por cerca de 50% da produção nacional. É ainda importante mencionar que o estado é responsável atualmente por cerca de 90% da produção nacional de vinhos e sucos de uva. Todos os municípios com produção média superior a 10.000 toneladas ano, com exceção de Monte Alegre dos Campos e Campestre da Serra, localizam-se na Serra. O destaque fica com Bento Gonçalves e Flores da Cunha, com uma produção anual média de 80.000 toneladas, acima de 80.000. É importante mencionar outras regiões, como Fronteira Oeste, Campanha e Médio Alto Uruguai. Maçã. O estado gaúcho é responsável por 46% da produção nacional, com uma quantidade média no triênio 16-18 de 548.994 toneladas ano.
Os Campos de Cima das Serras é a região mais produtiva, onde Vacaria, Caxias do Sul, Bom Jesus, Muitos Capões, São Francisco de Paula, Monte Alegre dos Campos, São José dos Ausentes e Ipê possuem produção acima de 10.000 toneladas ano no triênio. Melancia. O estado do Rio Grande do Sul é o maior produtor nacional, seguido de São Paulo, Goiás, Rio Grande do Norte e Bahia. A média gaúcha para o triênio foi de 304.643 toneladas ano, que representa 14% da produção nacional. Os municípios maiores produtores para o mesmo período são Encruzilhada do Sul, Rio Pardo e São Jerônimo, com todos com produção acima de 20.000 toneladas ano para o mesmo triênio. E sobre exportação, então, de acordo com a Associação Gaúcha de Supermercados, AGAS, as lojas gaúchas comercializam por ano 1,8 bilhão em hortifruti. A venda da seção representa, em média, 7,8% de um supermercado no Rio Grande do Sul. Segundo a AGAS, cada empresa tem os seus fornecedores, mas 80% do abastecimento de hortifruti granjeiros do Rio Grande do Sul vem das centrais de abastecimento do Rio Grande do Sul, CEAS. Agrobiodiversidade compreende a diversidade vegetal, animal e de micro-organismos com estreita relação com a população humana, incluindo recursos alimentares de grande relevância, contribuindo para a segurança alimentar das comunidades e com o desenvolvimento territorial sustentável de uma região. Não menos importantes são as frutas nativas, que, por serem elementos presentes nos agroecossistemas, além de apresentarem características nutricionais diferenciadas, também são elementos de grande importância na dinâmica ecológica desses ambientes, ofertando possibilidade de utilização na alimentação humana. Essas espécies fazem parte da rica agrobiodiversidade e podem estar presentes na mesa dos brasileiros como fonte de alimento saudável e nutritivo, que infelizmente continua com seu uso incipiente. Na visão de ecologistas e ambientalistas, o mercado de consumo e rotina da sociedade acabaram induzindo as pessoas a terem uma alimentação baseada em alimentos produzidos como commodities ou por grandes players mundiais. Outra situação é que no Rio Grande do Sul e Vale do Taquari, talvez ainda não se dê o valor às espécies nativas como em outras regiões do Brasil e do mundo, que se especializaram em extrair os melhores produtos possíveis e apresentaram isso ao mercado, por meio de sucos, bebidas, polpas, geleias, frutas secas, cristalizadas, in natura ou numa série de alimentos já existentes, como sorvetes, sobremesas, guloseimas, licores, acrescidos por estes sabores como forma de agregar valor aos produtos oferecidos. Mas as pessoas acabaram dando preferência ao que é mais prático e muitas vezes consomem alimentos estressados pela quebra do ciclo natural feita para antecipar e multiplicar a produtividade e muitas vezes sem sabor e consistência. Mas a população do Sul é a que mais consome frutas no país, mostra estudo do Ministério da Saúde. A gente tem então um exemplo de Lajeado, da dona de casa Nelcy Clemen. Ela tem 69 anos e numa entrevista ela diz que ela percorre os corredores de uma fruteira no centro de Lajeado, atrás das frutas e verduras mais fresquinhas. Então, esse estudo, ele aponta que 31,3% da população consome 5 ou mais porções por dia, em pelo menos 5 dias da semana, seguindo a recomendação da Organização Mundial da Saúde, OMS. Segundo o Censo Agropecuário 2006, a agricultura familiar foi responsável por 68,7% da produção do feijão,
47% do milho, 56,4% do leite, 59% da carne de suínos, 50% das aves, 30% dos bovinos de corte, 21% do trigo e ainda é a maior parte da produção de hortigranjeiros e das frutas. Essa dimensão mostra que a agricultura familiar no Brasil tem um importante papel no abastecimento, produzindo mais de 70% dos alimentos que compõem a cesta básica da população brasileira. Apesar disso, um dos gargalos da agricultura familiar é a comercialização dos produtos, visto que grande parte não são commodities, ou seja, são produtos perecíveis e com a vida útil de curta duração. As relações que se estabelecem nessas cadeias curtas vão além da simples operação da logística, ou seja, ocorre uma valorização do território local, da segurança alimentar, o respeito pelo meio ambiente e os cuidados com a sanidade animal. Esse tipo de abordagem, então, ele incentiva a relação direta entre o produtor e o consumidor e baseia-se na confiança mútua, na qualidade dos produtos ofertados, na política de preços e visa o desenvolvimento local sustentável. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado!